de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 29 de julho, é dia de Santa Marta. A igreja celebra a memória de Santa Marta, discípula de Jesus. E a tradição da igreja, nas palavras de Santo Agostinho, nos traz um texto bastante bonito e significativo no dia de hoje. Esse texto é tirado dos sermões de Santo Agostinho, bispo. É do século V da nossa era cristã e traz como título: Felizes os que mereceram receber Cristo em sua casa. Ouçamos então esta palavra da igreja, esta catequese que nos é dada hoje por Santo Agostinho, que ajuda a crescermos na fé, alimentarmos a nossa vida cristã. As palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos advertem que em meio à multiplicidade das ocupações deste mundo, devemos aspirar a um único fim. Aspiramos porque estamos a caminho e não em morada permanente. Ainda em viagem e não na pátria definitiva. Ainda no tempo do desejo e não na posse plena. Mas devemos aspirar, sem preguiça e sem desânimo, a fim de podermos um dia chegar ao fim. Marta e Maria eram irmãs. Não apenas irmãs de sangue, mas também pelos sentimentos religiosos. Ambas estavam unidas ao Senhor, ambas em perfeita harmonia, serviam ao Senhor corporalmente presente. Marta o recebeu como costumam ser recebidos os peregrinos. No entanto, era a serva que recebia o Senhor, uma doente que acolhia o Salvador, uma criatura que hospedava o Criador. Recebeu o Senhor para lhe dar o alimento corporal, ela que precisava do alimento espiritual. O Senhor quis tomar a forma de servo e nesta condição ser alimentado pelos servos, por condescendência, não por necessidade. Também foi por condescendência que se apresentou para ser alimentado, pois tinha assumido um corpo que lhe fazia sentir fome e sede. Portanto, o Senhor foi recebido como hóspede. Ele que veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Adotou servos e os fez irmãos, remiu os cativos e os fez co-herdeiros. Que ninguém dentre vós ouse dizer:
Felizes os que mereceram receber a Cristo em sua casa. Não te entristeças, não te lamentes por teres nascido num tempo em que já não podes ver o Senhor corporalmente. Ele não te privou desta honra, pois afirmou: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Aliás, Marta, permite-me dizer-te, bendita sejas pelo teu bom serviço. Buscas o descanso como recompensa pelo teu trabalho. Agora estás ocupada com muitos serviços. Queres alimentar os corpos que são mortais, embora sejam de pessoas santas. Mas, quando chegares a outra pátria, acaso encontrarás peregrinos para hospedar? Encontrarás um faminto para repartires com ele o pão? Um sedento para dares de beber? Um doente para visitar? Um desunido para reconciliar? Um morto para sepultar? Lá não haverá nada disso. Então o que haverá? O que Maria escolheu. Lá seremos alimentados, não alimentaremos. Lá se cumprirá com perfeição e em plenitude o que Maria escolheu aqui. Daquela mesa farta, ela recolhia as migalhas da palavra do Senhor. Queres realmente saber o que há de acontecer lá? É o próprio Senhor quem diz a respeito de seus servos: em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvindo esse presente que a igreja nos dá no dia de hoje, da sua tradição, nas palavras de Santo Agostinho, do século V, vemos a beleza do serviço que podemos prestar nesta terra a Deus e aos irmãos. Hoje, celebrando Santa Marta, nos lembramos, como o próprio Santo Agostinho nos fala, da mulher servidora que ela era. Da mulher que, juntamente com a sua irmã Maria e com seu irmão Lázaro, quantas vezes não deve ter acolhido Jesus, aquele peregrino que passava por ali a pregar, a ponto de Jesus encontrar na família de Marta sua própria família. A ponto de Jesus saber que ali tinha um porto seguro, alguém que o acolheria, que o alimentaria. E assim, Marta, acolhendo o peregrino, estava acolhendo o Salvador em sua casa, acolhendo em sua vida. Me chama a atenção um trecho desse texto de Santo Agostinho, quando ele diz que nós não devemos ficar entristecidos, aborrecidos, porque não tivemos a oportunidade de ver o Senhor como Marta o fez. A ponto de dizermos: feliz sois tu, Marta, porque vistes o Senhor, pudeste servir o Senhor corporalmente. E Santo Agostinho nos alivia o coração e diz: também tu podes ver o Senhor e tocar o Senhor corporalmente, servindo aos irmãos. Porque o próprio Jesus disse uma vez: quando fizeres isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis.
E assim, meu irmão, minha irmã, nós vamos preparando o nosso céu, começando a viver já como semente aqui na terra, servindo o Senhor e servindo de modo concreto e corporal até, como nos lembra Agostinho, nos irmãos e nas irmãs. Aquilo que se deu no tempo de Jesus não ficou como apenas um registro da história, mas é atualizado cada vez que nós procuramos fazer a vontade do Senhor. A ação que aqueles que conviveram com Jesus, que foram seus contemporâneos, realizaram, as oportunidades que eles tiveram, não foram apenas fatos históricos isolados que ficaram simplesmente esquecidos ou apenas registrados, mas se renovam, se repetem em cada época, em cada tempo. No nosso tempo também, tudo aquilo que se deu na vida de Jesus é atualizado. Todas as experiências que os discípulos e as discípulas daquela hora tiveram de Jesus, nós também podemos tê-las. E de modo muito concreto. E aquela esperança e aquela expectativa que estava lá no início, podemos renová-la também em nossa vida. E aí sim, uma esperança e uma expectativa que não se reduz ao corporal, ao físico, mas que vai para além desta terra, porque é espiritual. Peçamos então a Jesus no dia de hoje que nos dê esta graça de sermos homens e mulheres espirituais, que acreditam no reino, que lutam para entrar no reino, que acreditam na promessa de Jesus de nos preparar lugar, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem o coração humano foi capaz de contemplar. Lugar este que é reservado àqueles que amam a Deus. Mas compreendamos também que o céu é uma realidade que não nos permite esquecer da terra. Que é preciso reconhecer no rosto do nosso próximo o rosto de Cristo, se quisermos participar do céu. É preciso ver no corpo do nosso irmão o corpo de Cristo, se quisermos ser introduzidos na glória. É preciso ter um coração parecido com o de Marta, que acolhia os peregrinos e fazia dos peregrinos seus irmãos, para podermos merecer o céu. Caro irmão, cara irmã, nesse momento, nos coloquemos mais uma vez na presença de Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, da Imaculada Conceição, aquela que, tendo sido preservada por Deus de toda a mancha do pecado, pôde, durante toda a sua vida, preservar-se pura, preservar-se imaculada, vencendo toda a tentação e procurando cada vez mais estar unida a Deus. Ela que é mãe, intercessora, pedagoga, professora, que nos afaga com carinho, oferece os seus braços também para nos confortar nas nossas angústias e sofrimentos. Ela que não cessa de levar até o seu Filho Jesus nossas orações, nossas preces e nossos agradecimentos.
Coloquemos então nas mãos da mãezinha, para que ela leve, conduza tudo a Jesus, como nossa mestra e intercessora. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quarta-feira cheia da bênção de Deus. Que cada hora do dia de hoje seja acumulado da presença do Senhor em sua vida. E que em cada situação, ou em cada pessoa que você encontrar, você faça a experiência de Cristo, permitindo que a sua vida seja essa casa, como a casa de Marta, Maria e Lázaro, para acolher o irmão, como se acolhe Cristo. E de fato se acolhe Cristo quando se acolhe o irmão. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua casa, a sua família, os seus trabalhos. Tudo o que você deseja que seja tocado e abençoado por Ele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.